agradecermos pela vida de cada um aqui presente, agradecermos a Deus a todo instante. Deus, Ele é o motivo, Ele é a razão que nós vivemos neste mundo. É isso que nós devemos sempre lembrar, principalmente aos cristãos. Então, Gênesis capítulo 41, nós vemos aqui com referência exatamente quanto tempo José passou na prisão. Eu não diz exatamente quanto tempo, né? Mas sabemos que ele ficou lá durante mais ou menos 2 anos, que o versículo 1 diz. Depois da interpretação do sonho do chefe dos copeiros. Então nós vemos também aqui neste capítulo, na história, na vida de José, que Deus exaltou o fiel José sobre o Egito, dando-lhe uma sabedoria sobrenatural para José. E também Deus deu habilidade, e muita habilidade, a este homem, jovem homem. Deu a habilidade de interpretar sonhos. Deu também a habilidade a José também em política econômica e administração do Estado. Tudo foi dado a José. Deus deu essa habilidade a ele, deu esse dom, porque ele buscava, ele servia a Deus. Quando um cristão, um homem serve a Deus, Deus talvez não dá habilidade como dá um dá outro, muito menos que deu a José. Porque José, ele prefigurava Moisés na fundação de Israel. E Daniel também no fim da monarquia israelita. Todos esses 3 homens foram cativos e oprimidos, que chegaram ao poder numa terra hostil, numa terra cheia de maldade, numa terra cheia de homens cruéis, e lançando a sabedoria de Deus. Eles falavam a sabedoria de Deus contra o sábio do mundo. É assim os cristãos hoje. Deus nos dá sabedoria espiritual para nós ir contra os sábios. Se diz sábio do mundo, sábio carnal. Qualquer um cristão, por mais simples que seja, por menos leitura que esteja, mas ele tem um conhecimento sobrenatural da Bíblia. Ele conhece a Bíblia, não precisa ser pregador, precisa ser muito estudioso, muito conhecedor, mas ele conhece mais que um sábio. Porque o sábio, ele conhece as coisas deste mundo, e o cristão, ele conhece as coisas do mundo futuro, do mundo por vir. Também demonstrando aqui a superioridade da sabedoria de Deus no que? Em seu governo sobre as nações. Então José também, eles, os 3 homens, prefiguravam que Jesus Cristo. A sabedoria de Deus encarnada em Jesus Cristo, no seu Filho, Cristo Jesus, homem. Então todos eles vinham prefigurando, ensinando o que ia acontecer com Jesus Cristo. Que depois de Cristo não teve mais. Aí nós temos a Bíblia. Naquele tempo eles não tinham escrevendo o Antigo Testamento, né? Então a sabedoria de Deus encarnada em seu Filho Jesus. Nós vemos também isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Também vemos em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, que traz como anel,
Pregou aquele dia, começando no versículo 4. Também que foi dentre os mortos para governar o mundo. Está em 1 Coríntios 1, 18, 2, 16, Apocalipse 2, 1, 12, 1, 5. Que Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi entre os mortos, ele ressuscitou. Então no versículo que fala, no versículo 1, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, versículo 1, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. 2. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas, à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Prado quer dizer um pasto, um campo, assim, um pasto perto de relva, de bem capim, né? Vedejado, na beira de um prado, quer dizer que pasto, um campo, né? Coberto com ervas, alimento para as vacas, para os animais. 3. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magra de carne. E paravam juntos às outras vacas na praia do rio, na beira do rio, que fica na areia. Então ele fala assim, vacas feias à vista, que os olhos não cobiçavam. Quando nós tínhamos o gado, e aquelas vacas gordas, você até tremer. E tinha aquelas vacas magras, que ao tempo fica só assim, parece couro e osso, né? Fica feia. Ninguém cobiça para comprar vaca magra, vaca gorda. Então, e as vacas feias, o 4, à vista e magras de carne, comia 7 vacas formosas, à vista e gordas. Então acordou o faraó. É tudo ao contrário. Sempre os fortes ganham dos fracos. E aqui está sendo ao contrário. 5, depois que ele acordou. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Quer dizer, cevada, trigo. Porque naquele tempo, naquela região, parece que não tinha milho. Não havia milho nessa parte do mundo, dessa época, como sabemos atualmente, como tem hoje, né? 6. E eis que 7 espigas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e eis que era um sonho. Agora a interpretação procurada. Então ele estava procurando quem interpretava. Primeiro ele foi no lado errado, como acontece hoje. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. Enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. O livro Egito dos Mortos, que se encontra agora, diz história, que se encontra no Museu Britânico, em Londres, com suas vacas sagradas e número místicos 7. Um livro sem lugar a dúvida, bem conhecido ao faraó, que tem ajudado a convencer o rei faraó que este dobro sonho era sobrenatural e não natural. Então quer dizer que os magos, os adivinhos, os adivinhadores do Egito, eles não interpretavam, não estavam no alcance deles. Adivinhadores magos, como muitos governantes antigos, os
egípcio, tinha a sua volta deles, eles tinham, todos os governantes, né? Interpretadores de sonhos, sabe, eles tinham. E esses feiticeiros, hoje a Bíblia é contra, irmãos, contra esses feiticeiros. Esses feiticeiros interpretadores eram para dar conselho em assuntos importantes para os reis, hein? 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Quer dizer, com nenhum dos magos capazes de interpretar o sonho, ou ao menos para a satisfação de Faraó, então já começava a ser conhecido no palácio quanto a esse dilema, até que alcançou ao chefe dos copeiros, né? Falando a Faraó: 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. 12. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. Então esse que estava junto contando isso, no relatório, né? 13. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo e ele foi enforcado. A interpretação. 14. Então mandou Faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas vestes, quer dizer, mudou as suas roupas, suas vestes, e apresentou-se a Faraó. Então ele ficou 2 anos na prisão, deve ficar com a barba, assim, veste assim, de prisioneiro, né? Então mudou ele para ele apresentar ao rei. Os acontecimentos transpiram agora como nenhuma mão humana poderia manipular. Só Deus poderia ter feito tal coisa. Sabedoria humana não conseguia mudar esses eventos. Só Deus. Isso nos deve ensinar hoje para nós cristãos que devemos deixar Deus que planeja os nossos planos, deixar Deus que nos governe aos nossos planos difíceis e fáceis também, por nós. Falar em plano, vou abrir um parênteses aqui, vou contar de 2. Aqui tio Guerino falou para mim assim, que ele estava carregando, encheu um carro de café e parou na cabeceira dos filhos, saco de café. Pegou a chave, abriu a porta do carro e pôs um saco de café. E ele entra dentro do carro com pressa e vai: cadê a chave? Não acha a chave. Vai ficando nervoso, apavorado. Cadê a chave? Olhava de baixo, tudo. Saiu em pé, empurrou o carro, ele caiu de baixo, empurrou o carro assim com a mão. Olhou, parou em pé na porta e pediu a Deus. Ele contando, orou a Deus que Deus mostrasse a chave, assim para ele. Pediu a Deus. Procura. Aí bateu a porta, fechou a porta, a chave enfiada na porta. Eu falei assim, lembra, você deve sempre da aliança, naquele dia, você iria achar a chave. De uma hora ou outra ia achar, né? Mas Deus, Ele está no controle, Ele permite essas coisas, confunde às vezes a mente, né?
para você lembrar dele e pedir, para depois você agradecer. Eles queriam, ficou perturbado, apavorado. E não acha, e agora o que eu faço? Aí eu falei, é isso. E acontece. Fechando o parênteses, continuar aqui. Então, ele pediu a Deus. E nós devemos pedir a Deus também. Esse dia a mulher de casa, volta de novo, Léo. Só me achar, fomos Eduardina voltando, a cada manhã que dia. Não acha a chave. Falei, minha velha, toda vez que você chega, eu chego, eu já tiro, primeiro que eu faço, tirar a chave e pendurar ela. Eu não levo ela para lugar nenhum, penduro lá. E você chega, quando você procura a chave, volta lá no guarda-roupa, volta lá no guarda-roupa, fica assim, fica vendido. Pedi lá na casa da Daniela, ligava para a Daniela, aquelas coisas tudo. Ou eu na bolsinha, eu estudando. Eu orei a Deus. Aí depois, eu vou procurar na bolsinha dela de novo. Vou pegar, vou arrancar tudo que tem aqui dentro. Aí fui enfiando a mão assim, enfiando. Eu apertei, estava dentro do fogo, sabe? Eu falei, tem um negócio aqui dentro, mas antes eu quero decidir, para depois eu falar. Aí eu pegava assim, e fui caçando um jeito de tudo, a chave, não sei como estava lá. Peguei, achei a chave. Então, aquela ia ser difícil, porque você procurava uma chave, como é que ela foi passar por dentro? Não sei, o furo entrou lá. Que nem eu digo que eu perdi a chave, que eu procurei patetos, vendendo na rua aqui, nas turmas, não me lembro quem que é. A chave entrou por dentro, eu vesti a calça, com a chave na cinta, a chave virou assim, e ficou dentro, eu passava a mão, cadê a chave? Eu não senti ela. Entre a camisa comprida por dentro, a chave e a calça. E eu orava a Deus, vim em casa, procurando eu vim. Fui da Manjaci, pro tiro lá, e vamos procurar essa chave, e vai. E depois a chave, falei, que negócio, pai, que posca aqui. A chave, eu fiquei até com vergonha. Então acontecem essas coisas. Então a gente ora a Deus. E aqui a gente vê, meus irmãos, fechando o parênteses novamente, devemos deixar Deus, e às vezes nós não deixamos, não damos tempo. Tem que ser mais calmo, principalmente eu, neste momento, né? Os homens se esqueceram de José, mas é duplamente certo que Deus nunca se esqueceu de José, e nem se esquece, e Deus não se esquece de nós. Nós esquecemos. Mesmo nós esquecemos, Ele está olhando, porque nós estamos aqui neste mundo hostil, nós somos fracos. E tão pouco Deus se esquece de mim, de ti, de cada lugar que nós estamos, ou de nós tudo. Esta é pelo menos uma das razões que devemos ver Deus em lugar dos homens. Devemos ver Deus, confiar em Deus e confiar em homens. Muitos confiam em homens, primeiro, não sendo cristão, para salvar. Confiam em religião. Religião é o homem que fez. Então aqui nós vemos aqui também, voltando, se barbeou, mudou de roupa. Ao contrário da maioria dos homens no Antigo Oriente Próximo, incluindo os hebreus. Os egípcios estavam normalmente barbeados. Seria impróprio a José comparecer diante do rei em seus trajes de prisioneiros, conforme 2 Reis 25, 29, versículo 15. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Quer dizer, o Senhor uma vez mais utiliza os sonhos para revelar sua vontade. Hoje não. Porque nós já temos tudo na Bíblia. 16. E respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim. Olha bem como é que eu fiz. Deus
dará resposta de paz a Faraó. Ele não se agarrou. Ele fez igual Daniel, como foi correr ao sonho. Ele não chegou lá, falando, eu sei, eu vou falar. Ele falou, não, há um Deus que me usa, em quem eu confio, que me dá sabedoria. Então nós devemos fazer assim. Sempre dar glória a Deus. Quando alguém elogia nós, irmão, é difícil a gente lembrar disso às vezes. Como alguém te elogia, quando alguém falaram assim para mim lá em Bauru, ô seu Sebastião, o senhor vai durar 100 anos nesse pique que o senhor está indo. O senhor nunca bebeu, nunca fumou, nunca teve sua saúde no jogo, essas coisas. Dorme bem, alimenta bem. O que deve fazer? Graças a Deus, primeiro a Ele. De Deus me fazer assim. De Deus me dê saúde. A saúde não é nossa. Então aqui ele disse, ó, isto não está em mim. O Faraó já chegou fazendo elogio para ele, ó. O versículo 15, o Faraó disse a José, eu tive um sonho e ninguém há quem interprete. Mas de ti ouvi dizer, ele falou, ouvi, que quando houve um sonho, o interprete. E respondeu José a Faraó, dizendo, isto não está em mim. Não é sabedoria minha. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então José poderia ter afirmado grandes coisas, mas ao contrário, ele deu a glória a Deus por lhe dar a interpretação deste sonho. 17. Então disse Faraó a José, eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Então o rio, diz o rio Nilo. Então o Faraó contou a José, no sonho eu estava em pé na margem do rio. 18. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastava no prado, novamente, um campo coberto de erva, pasto, onde os animais vinham pastar. 19. E eis que outras 7 vacas subiam muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. Aqui está escrito fealdade, nessa outra aqui também, que é corrigida, também está, mas tem outra que está escrita diferente, alguém fala aí. Tem uma que está escrito assim, ó, disforme, quer dizer que deformada. Tem alguma que está escrito diferente? Fealdade, eu não ia no dicionário, mas a outra está escrito, tem uma que está escrito disforme, essa como eu vou ler aí. 20. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Aqui é o contrário. As fracas vencem as fortes. Deus trabalha assim. Trabalhava. 21. Entrava em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feito como no princípio. Então acordei, o Faraó disse. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. 23. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas no vento oriental brotavam após elas. Imagina se José não tivesse a sabedoria de Deus, ele não ia decifrar isso aí. Se Deus, que é o dono do sonho, ele sabe também. Ele está fazendo tudo. 24. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. 24. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. 25. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Quer dizer que o sonho foi duplo,
para poder, como disse José no versículo 32, indicar sua certeza divina, e também para descrever o acontecimento imediato, como também para o seu acontecimento futuro. Ele falou acontecimento imediato e no futuro. Então, tanto o sonho como a interpretação era de Deus. O sonho era de Deus, a interpretação era de Deus. José foi inspirado por Deus. Ele não agiu como um mago. Nem Faraó, nem seus oficiais estavam no controle. Não. Deus e seu servo estavam no comando. Assim também como estaria séculos mais tarde nos tempos de Moisés. Êxodo 7, versículo 1 e 5. 26. As 7 vacas formosas são 7 anos e 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. 27. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. O que estava prevendo nisso aqui nesse tempo? Alguém tem uma ideia? Eu pensei isso estudando aqui ainda, sem lendo nada. Não aconteceu ainda. Olha como é que a Bíblia, ela é tudo harmonizada. Deus mostrando tudo isso que lembramos aos 7 anos da grande tribulação. Já mostrando naquele tempo, tudo ligado. Tudo que acontece, que aconteceu em figura, já aconteceu no passado. Com os irmãos no passado passou de uma forma diferente. Não, agora vai apertando, né? Está afinando, que vai chegando no fim. Mas isso tudo como fosse um pré-escolar, preparando eles, não preparando nós o futuro, usando eles para nós vermos, tirando lições e aprendendo que vai chegar os 7 anos da grande tribulação, que vai haver fome, vai haver morte, vai haver muita dificuldade, muito pior do que a Bíblia diz, que nunca houve. Vai ser pior. Faz muitos anos havia o descobrimento da primeira catarata, que registra o fato desses 7 anos de fome. A data dada como diz o cabeçalho, né? A data de como 1700 anos antes de Cristo. Antes de Cristo vir ao mundo. Esta data concorda e é aceita na cronologia bíblica. 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer mostrou a Faraó. 29. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30. E depois deles levantará-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e fome consumirá a terra. 31. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. A interpretação como dada aqui por José a respeito a Faraó estava para acontecer dentro de pouco tempo, de um futuro imediato, mas devido ao fato de que o sonho era duplo, tem também um significado quanto aos últimos tempos, sabendo
que esta terrível fome seguirá os 7 anos de abundância, o que traria os seus irmãos, os irmãos de José, a ele. Em última instância, quer dizer que no último julgamento, no último juízo, junto com seu pai Jacó. Então isto representa também Israel vindo a Cristo, também no último juízo, no último julgamento, na última instância. Olha como é que aconteceu. Os irmãos de José, seu pai vindo a José. Para frente a história é bonita, os irmãos. Muitos conhecem, irmãos novos não conhecem. Porque José é um tipo de Cristo, que ele faria a conclusão dos 7 anos, o período da grande tribulação. José é um tipo de Cristo, nesse tempo aqui que está falando, que os irmãos dele vinham arrependidos, vinham aos pés dele e humilhar aos pés dele. E assim Israel, que crucificou Jesus, no fim dos tempos da grande tribulação, eles vão reconhecer, como diz assim, o seu irmão. Jesus, eles vão reconhecer Jesus, eles vão chegar. O rei de Israel. Portanto, 7 anos de fome assinalam os 7 anos vindouros do período da grande tribulação, profetizado por Daniel e predito por nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel 9, 27, 24, 21. Assim também o vento abrasador mencionado no versículo 27, se localiza a grande tribulação, período dela que está por vir, que afetará toda a terra, mas terá seu começo no Meio Oriente. Vai começar lá no Meio Oriente, quanto aos 7 anos de abundância que está para existir antes dos 7 anos de fome. A Bíblia, irmãos, é o manual do mundo, do começo ao fim. A Bíblia é o nosso manual. É bom estudar a Bíblia, é bom usar a Bíblia. Quem não sabe ler deve ouvir. A Bíblia é um manual, como tivesse no endereço a placa que nos indica o alvo para nós vamos. Se nós saíssemos daqui para ir numa cidade, você vai olhando as placas que vai indicando o GPS. E a Bíblia é o nosso GPS, que nos indica o nosso caminho, como leva para ir ao céu. Porque Deus não vai falar em sonho. O que houver de sonho é falso. Falsidade não é um sonho bíblico, inspirado, vindo de Deus. Engano do homem, Satanás também é enganador. Disse Jesus, lá em Mateus, que Satanás era enganador. Ele engana. Muita gente vai chegar a Jesus, querer cobrar Jesus, que fizemos, em teu nome fizemos muitos milagres, muitas maravilhas. Vai acontecer. Quem são esses? Os religiosos, que acham que estão fazendo cura. Eles vão se ver rejeitados, então eles vão dizer que eles trabalharam para Jesus. Mateus 7, 21, 22, daquele texto. Eles vão querer cobrar a Jesus, que nós fizemos. Dizer que Jesus falou: nunca vos conheci, nunca vi como discípulos, nunca vivi como cristão verdadeiro, como meu filho na fé, como meus servos. Não. Vou ler mais até o 35. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Olha bem, já pôs José sobre a terra. 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para
mantimento nas cidades e o guardem. Então nos ensina aqui a prevenir. O cristão deve prevenir os irmãos para o dia, como o Félix sempre ensinava. Há o tempo, as fases das vacas gordas e o tempo das vacas magras. Então, no tempo que nós estamos das vacas gordas, que está bom de serviço, fazer um aconselho, né? Como dizer, numa colheita de café, numa colheita de laranja, que nem está trabalhando. Então, prevenir, guardar para o tempo da vaca magra. Por tempo que ficar sem serviço, tem uma reserva. Isso é sábio, isso ensina direto, que nós não devemos gastar tudo que ganha. Uns ganham bastante, gasta mais. Ganha menos, também procure gastar menos. Não gastar tudo. Se ganhar 1.000, gastar 1.100, pronto, já vai estar em dívida. Não devemos. Então aqui, nos ensina a prevenir. Esta fome foi designada por Deus, foi mandada por Deus. Não só para abençoar e instruir o Egito, mas principalmente para ser o meio de trazer para os irmãos de José em arrependimento e a fio aos seus pés. Tudo isso que Deus. E tudo também é, como se disse, um quadro dos fatos, presente e futuro. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então é melhor vir pelo amor, não deixar vir pela dor. Amém?